Princípio da publicidade. O princípio da publicidade é um princípio constitucional expresso. O princípio da publicidade é também um princípio constitucional expresso. Está lá no artigo 37, caput da nossa Constituição. O que é o princípio da publicidade? Ele envolve duas coisas. Ele envolve a publicação em órgão oficial dos atos externos da administração pública, publicação em órgão oficial dos atos externos da administração pública e impõe a transparência da atividade administrativa, da atuação administrativa. Deixa eu falar primeiro desse primeiro aspecto. Impõe a publicação em órgão oficial dos atos externos da administração pública. O que é que isso quer dizer, né? Esse é uma necessidade em razão da ideia de que o que os americanos chamam de accountability, né? Ou seja, prestação de contas, né? O poder público, o gestor público, em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, ele tem que buscar sempre as finalidades públicas. E o princípio da publicidade, ele impede que as decisões públicas sejam feitas só nos bastidores. As decisões públicas que gerem encargos públicos têm que ser feitas de forma transparente para que o poder, tanto outras esferas do poder público, como o legislativo, quanto o próprio particular, possa controlar os atos da administração pública. E aí a doutrina administrativista tem progredido para mostrar que a publicidade, a obediência à publicidade não é só sobre o resultado do ato administrativo, mas todo o processo que deu razão àquele ato administrativo, que fundamentou aquele ato administrativo. Porque a população e o legislativo, se a gente fala de atos administrativos do executivo, eles têm que controlar o que está acontecendo antes da merda ser feita, né? Antes do ato administrativo ter sido cometido. Isso inclui, inclusive, a negação da publicidade dos atos administrativos, é um ato de improbidade administrativa. Se vocês lerem o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, vai dizer o seguinte: negar publicidade aos atos oficiais. Isso constitui improbidade administrativa. E um detalhe mais técnico é que a falta de publicidade dos atos administrativos não é um pressuposto da validade dos atos administrativos, mas é um pressuposto da eficácia dos atos administrativos. Falta de publicidade, pressuposto da eficácia. Vamos agora para o segundo ponto da ideia de publicidade, que impõe a transparência da atuação administrativa. Para que a transparência? Mais uma vez, eu já até disse, para possibilitar o controle dos atos da administração pública, né? Se eu não sei o que está acontecendo na administração pública, como é que eu posso controlar? Lembre-se que uma das capacidades, das funções típicas do Poder Legislativo, além de fazer as leis, é fiscalizar os atos do Poder Executivo, mediante auxílio externo do Tribunal de Contas da União, por exemplo, mediante comissões parlamentares de inquérito, mediante, no Senado, por exemplo, a Comissão de Transparência do Senado, que pode requisitar informações do Poder Legislativo, pode requisitar audiências públicas, pode requisitar que o ministro preste esclarecimentos lá no Senado ou na Câmara dos Deputados. É por isso também, baseando-se nessa ideia de transparência e o princípio da publicidade, que foi editada em 2011 a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, que eu sugiro muito a leitura para vocês. Qualquer particular, ele foi melhor possibilitada essa ideia de transparência, né? E é interessante porque na própria Lei de Acesso à Informação ela fala o seguinte: o particular, quando pede informações ao administrador público, ele não precisa justificar por que ele está pedindo essa informação. Qual é o motivo que você quer saber? Não interessa.
o motivo. Por que não interessa? Porque o administrador público, ele tem que obedecer finalidades públicas. Então, há um motivo subjacente que eu quero saber por que você praticou esse ato administrativo e não aquele outro ato administrativo. E para finalizar, o princípio da publicidade dos atos administrativos, o princípio da publicidade, é preciso dizer que existem exceções à publicidade dos atos administrativos, né? Agora, essas exceções têm que ser ou legalmente previstas, ou essas exceções têm que atender ao interesse público, quando, por exemplo, a Constituição lá fala que os atos públicos serão preservados quando isso ameaçar a segurança nacional e isso ameaçar a defesa da intimidade. Né? Então, uma audiência no judiciário, em regra, é uma audiência pública, mas se for um caso de guarda de crianças, se for um caso de divórcio, esses casos eles são protegidos pelo segredo de justiça, ou seja, a defesa da intimidade fundamenta a ausência de publicidade desse ato. Ou esse ato administrativo ele ameaça a segurança nacional. É por isso que tem aquelas hipóteses de sigilo de documentos públicos. Então isso também é uma exceção da publicidade dos atos administrativos. Beleza? Dúvidas aí? Coloquem aí suas dúvidas.